Olá, eu sou o Ricardo. A minha missão na vida é empoderar pessoas com deficiência. Eu trabalho com tecnologia e todos os dias eu vejo a mágica da inovação, não só empoderando pessoas com deficiência, mas todo mundo. Essa jornada para mim começou em casa e sou coberto por uma família que eu amo muito. Muitas dessas pessoas da minha família têm deficiência. A minha mãe é parcialmente cega, o meu irmão é amputado, meu tio, ainda quando pequeno eu lembro, ele tinha uma deficiência intelectual, mesmo falecendo a gente ainda não sabe o diagnóstico dele, mas eu lembro quão difícil foi a vida dele. Todas as situações que ele sofreu, bullying, a dificuldade de conseguir um emprego, são memórias da minha infância em que, hoje adulto, eu olho para trás com um senso de responsabilidade, uma vontade de fazer uma diferença. E, para mim, essa oportunidade é uma oportunidade mágica que eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi nessa jornada. A primeira coisa que eu aprendi foi que os ambientes e as ferramentas é que são deficientes, não são as pessoas. É a escada que faz um ambiente ser inacessível, não é a cadeira de rodas. É um site que não foi desenhado por uma pessoa com baixa visão ou cega, que é o problema, e não uma pessoa com deficiência visual. A nossa mentalidade, como nós fomos educados a classificar pessoas, ou pessoas com deficiência, ou pessoas sem deficiência. Isso não faz sentido. Todos nós, seres humanos, somos únicos. Todos nós temos habilidades. Todos nós temos alguma dificuldade com interação com o ambiente. Eu falo 2 idiomas, mas se eu for por Japão, por exemplo, eu não falo japonês, e se eu não encontrar uma pessoa que fala a minha língua, talvez eu tenha um problema de interação com aquele ambiente. Quando a gente pensa que é o ambiente ou a ferramenta que é deficiente e não a pessoa, isso cria uma possibilidade de inovação. Cria uma possibilidade para arquitetos, engenheiros, pessoas que criam soluções para desenharem conceitos e projetos e produtos que funcionem para pessoas com deficiência, mas que funcionem para todo mundo. E a ideia é simples. Já existe hoje no mundo o conceito de design universal. Talvez você tenha ouvido, por exemplo, da rampa da calçada. Rampa da calçada ajuda uma pessoa cadeirante a subir e descer a rua. Também ajuda uma família com um carrinho de bebê, uma criança com skate ou um adolescente com uma bicicleta. O design é universal, ele tanto ajuda uma pessoa com deficiência como ajuda todo mundo, uma família, uma criança. Esse conceito também existe no mundo digital. A gente chama esse conceito de design inclusivo. E ele tem 3 princípios que eu espero que vocês possam levar esse princípio para tudo que vocês façam, mesmo porque hoje todos nós vivemos no mundo digital. O primeiro princípio é reconhecer a exclusão. A exclusão acontece quando nós desenhamos soluções ou criamos produtos pensando somente naquele público que a gente consegue ver, perceber. Aquele conceito que a gente chama do viés inconsciente. Todos nós temos. Então o convite a ser feito é pensar como desenhar uma solução para quem a gente está excluindo muitas vezes sem saber. Quando você reconhece a exclusão, convide essas pessoas que estavam excluídas para fazer parte da iniciativa do projeto. E quando assim você faz, você vai para o segundo princípio do design inclusivo, que é aprender sobre diversidade. O ser humano ele é mágico em identificar possibilidades de interação com o ambiente para fazer uma solução funcionar para quem, por exemplo, não tinha condições de utilizar antes. Passado esse conceito de aprender sobre diversidade, o terceiro e importante conceito é fazer isso funcionar para um, estender para muitos. Eu queria convidar vocês agora para imaginar um dinossauro dormindo. Eu imagino que é difícil imaginar um dinossauro, mas imagina comigo. Um dinossauro com o rabo no chão, a cabeça no chão dormindo e as costas dele, dá para ver no horizonte, assim, que é um dinossauro muito grande. O nosso conceito e ideia de desenhar soluções, a gente pensa no dinossauro e nas costas dele. Imaginando que ali, por exemplo, se fosse uma pessoa de negócios, ela iria imaginar, ali está o mercado, é ali que eu vou atuar. Alguém perguntaria, e o rabo e a cabeça do dinossauro, o que a gente faz?
Isso é um mercado de nicho, isso a gente endereça depois. Esse tipo de mentalidade, ele criou uma situação onde a gente classifica algum grupo de população, pessoas ou de sociedade dentro de uma média, e aquilo que não é média é identificado como nicho ou como uma exceção. De uma forma intencional ou não, nós incluímos e excluímos pessoas. E geralmente pessoas que têm deficiência, seja deficiência permanente, temporária ou situacional, elas estão excluídas dessas experiências. Então, o convite que a gente faz no design inclusivo é identificar formas de criar soluções para um extremo, para soluções que estão perto da cabeça e do rabo do dinossauro. Quando assim você faz, você não só cria a solução que inclui e inova para pessoas com deficiência permanente, mas você também cria soluções que funcionam para outros cenários. Um exemplo que eu gostaria de passar, quando você cria uma solução para uma pessoa sem um braço, isso funciona para uma pessoa que quebrou o braço ou uma pessoa segurando um bebê ou um laptop ou um copo de café. A experiência é a mesma. No final, acessibilidade igual experiência. Quando você pensa em acessibilidade como experiência, você cria soluções que são inclusivas, mas você também inova. Esse é o primeiro conceito, de você imaginar que os ambientes e as ferramentas é que são deficientes e não as pessoas. E a gente pensar em formas de desenhar soluções para o extremo, que funciona para todo mundo. A segunda perspectiva que eu queria passar é um conceito que eu acredito que nós aprendemos errado. Eu cresci assim também, eu acredito que você também cresceu pensando nas pessoas normais. Como que é fulano de tal? Ah, ele é uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? Todos nós somos únicos, distintos, diferentes. Desde o momento que nascemos até a nossa fase adulta ou de velhice, nós mudamos ao longo do tempo. Como a gente pode chamar um ser humano de normal? Não existe ser humano normal. Temos tantos exemplos para destacar. Um dos meus favoritos é na indústria de aviação americana. Durante a Segunda Guerra, eles não conseguiam explicar por que pilotos estavam sofrendo acidentes, muitas vezes até com mortes, onde eles não conseguiam identificar a causa, se era uma causa mecânica ou uma causa do piloto manejando o avião. A investigação chegou a um ponto de imaginar que o cockpit que tinha sido desenhado na década de 40 já não mais fazia sentido, porque o design, quando foi criado, foi para a Primeira Guerra Mundial entre 1916 e 1922. Então, eles tiveram uma ideia muito legal. Eles falaram, vamos convidar 4.000 pilotos, vamos medir todas as dimensões do corpo desses pilotos e chegar a um novo cockpit ideal. E assim eles fizeram. 4.066 pilotos mediram o tamanho do braço, dos dedos, da mão, do pescoço, da cabeça, de tudo. E eles chegaram daí ao cockpit ideal. E eles tinham uma regra para 10 itens do cockpit para que as pessoas performassem quando elas estivessem dentro do cockpit. Depois deles terminarem o teste e conseguirem a dimensão e criar um cockpit, eles convidaram os pilotos para testar as 10 dimensões. Sabe quantos pilotos conseguiram endereçar as 10 requisições de cockpit desejada naquele novo design? Zero. Entre 4.066 pilotos, nenhum deles conseguiu, com o desenho que havia sido feito sobre a média, usar todos os 10 comandos dentro do cockpit. Por isso, hoje, talvez você tenha a experiência de entrar num carro e ajustar o seu cockpit. O que eles descobriram foi, a gente tem que ajustar o cockpit para a pessoa. É o ambiente que se adapta à pessoa, não a pessoa ao ambiente. Então, a próxima vez que você pegar um capacete e ajustar o capacete, ou um macacão, ou entrar num carro e ajustar o carro para o cockpit, esse é um exemplo que veio desta inovação que foi descoberta, onde não existe pessoa média. Mas mesmo assim, sabendo desse conceito, por que a mentalidade de educação, a mentalidade de serviços públicos, a mentalidade do setor privado é desenhar a solução para a média?
E ainda mais com tecnologia e com inovação. A tecnologia hoje permite individualizar experiências para cada pessoa. Mas como a gente vai conseguir fazer esse mundo de possibilidades de tecnologia surgir se a gente olha as pessoas como a pessoa com deficiência e não olha o ambiente ou a ferramenta? E se a gente pensa que todas as pessoas ou são normais ou não são normais? Esse convite que eu faço para pensar nessas duas outras perspectivas e entender que não existe ser humano normal ou uma média, e entender que os ambientes são deficientes e não as pessoas, é um convite que eu faço para esse mundo de tecnologia e possibilidades. Hoje, a gente vive a convergência de muitas tecnologias: inteligência artificial, máquina de aprendizado, dispositivos que você pode vestir, que podem coletar informações biométricas e contextuais, internet das coisas, quantum computing. A quantidade de convergência de tecnologia é uma sensação maravilhosa como humano para a gente experimentar todas as possibilidades que hoje vêm. Mas se a gente não aplicar a humanidade na tecnologia, se a gente não humanizar a tecnologia e alguns conceitos básicos de entender que todos podem fazer parte, que todos devem fazer parte desse novo mundo, a gente pode criar soluções que podem excluir e não incluir. Antes da pandemia, eu recebi um convite para participar de uma reunião com amigos da Canadian National Institute for the Blind. Eu moro aqui no Canadá e essa comunidade de pessoas cegas, eles me convidaram para uma reunião para discutir formas de criar ambientes de trabalho modernos mais inclusivos. E a gente organizou a reunião num prédio moderno em Toronto, e às 9 da manhã, no horário de começar a reunião, meu amigo Wayne, que é cego, me ligou, falou: olha, eu não consigo acessar o elevador, você pode, por favor, vir até aqui me ajudar a entrar no elevador? Eu falei: claro. Imaginei o que aconteceu, porque aquele elevador, o prédio moderno, eu assumia que o elevador tinha todas as condições para convidar uma pessoa cega. Enfim, desci, encontrei o Wayne, dei um abraço no Wayne, sou pequenininho perto dele, e ele falou: Ricardo, deixa eu te mostrar a experiência. Para acessar o elevador é uma tela, e, lógico, eu não vejo a tela. Então, eu vim perto e eu descobri que tem um botão de braille. E quando eu apertei o botão de braille, eu acessei um menu de voz, que me ajudou e me orientou a selecionar o andar. Deixa eu te mostrar a experiência. Então ele clicou no botãozinho de braille, o menu mostrou: escolha o andar. Nossa reunião era no 32º andar. Ele começou a apertar 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 21. Imagine, um por um até chegar no 32. Aí ele selecionou o 32, mais alguns cliques até selecionar o menu. E esse não era o problema, a quantidade de cliques. Ele precisou pressionar, acho que 35 vezes só para escolher o elevador 32. O problema, como ele me destacou, era outro. Assim que ele selecionava o elevador, o sistema dizia: vá para o elevador número 2. E o Wayne disse: Ricardo, onde está o elevador 2? Eu sou cego. Quem desenhou essa solução de internet das coisas, conectando esse elevador à nuvem, trazendo algoritmos de inteligência que pode criar mais eficiência de energia e fluxo de pessoas, esqueceu de incluir uma pessoa com deficiência na experiência e convidar essas pessoas de uma forma independente a usar o prédio. Quando nós não incluímos de forma intencional, nós excluímos de forma não intencional. Essa é uma questão muito complexa, porque muitas vezes nós excluímos sem saber. E esse conceito é muito importante, porque à medida que você cria soluções inclusivas, você inova. Inúmeros exemplos, como legendas, como podcast, o próprio telefone, o teclado, o e-mail. Eu tenho uma lista de exemplos de soluções que foram criadas e desenhadas para pessoas com deficiência permanente, que são soluções hoje que todo mundo usa. Então, esse é o terceiro convite que eu gostaria de fazer. A inovação existe na inclusão, quando nós criamos soluções inclusivas para pessoas com deficiência. Lembrando desses 3 conceitos: ambientes e ferramentas são deficientes e não pessoas. Segundo conceito: lembre sempre, não existe média,
Não existe normal, todos nós somos únicos. E o terceiro, a tecnologia, ela inclui, ela pode ser personalizada, ela pode criar experiências para pessoas com deficiência e que todos possam se beneficiar. A minha principal ideia que eu quero deixar aqui é a inclusão de pessoas com deficiência na nossa sociedade. A melhor forma para a gente poder ativar essa conversa, para causar uma revolução que possa beneficiar 1,3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ou 46 milhões de pessoas que estão assistindo essa apresentação, que hoje já têm deficiência, ou pessoas que ainda vão adquirir ao longo da vida. Isso é um clube que todos nós um dia vamos fazer parte. O convite que eu quero fazer é: contrate pessoas com deficiência. Convide crianças com deficiência para fazer parte da escola, do sistema educacional. Crie soluções, convide, faça as pessoas com deficiência parte da nossa sociedade. Eu realmente acredito que a tecnologia pode empoderar bilhões de pessoas, seja com trabalho e com educação, especialmente com pessoas com deficiência. Eu faço disso uma missão de vida e eu queria convidar todos vocês para se juntar nessa iniciativa. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que você tenha um ótimo dia.